Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com cada um de nós mais uma vez. E nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós temos durante esta semana sobre planos, sobre sonhos. Sabemos que o homem pode planejar, mas é Deus quem dá a resposta final. E às vezes nós planejamos algo e Deus muda completamente. Porque às vezes os nossos planos, os nossos sonhos não são os de Deus. E hoje eu queria falar sobre duas pessoas que viveram em épocas diferentes, mas que tiveram uma preocupação em ajudar as pessoas, em salvar vidas. Mas eu queria falar sobre Esther e Paulo. Na época de Esther, que era a rainha, existia um homem chamado Amã. Amã era o braço direito do rei. O rei casado com Esther, né? O rei Assuério. Mas Amã não gostava dos judeus e queria matar os judeus, o povo de Esther. E recebeu a autorização do rei para fazer isso. E o rei deu carta branca para Amã matar os judeus, o povo de Esther. E Esther, ela quando soube desse decreto que Amã tinha para matar o povo dela, Esther mandou um recado para o seu povo, né? Diga lá ao povo que vamos jejuar durante 3 dias e 3 noites. Diga o povo lá que pode jejuar, eu também vou jejuar. Vamos orar para que esse decreto seja eliminado. Mas já estava decretado, né, a morte do povo de Esther. Mas quando Deus entra na história, quando realmente as pessoas creem em Deus, começam a jejuar, começam a orar e acreditar que tudo pode mudar, então há uma mudança. Amã não queria somente matar o povo de Esther, mas Amã também queria enforcar o tio de Esther. E as coisas mudam completamente depois de 3 dias com 3 noites em jejum. Não somente Esther, mas todo o seu povo. E simplesmente o rei Assuério entende que os planos de Amã era algo maligno. E uma forca que Amã preparou para o tio de Esther foi usada para ele mesmo. Amã foi enforcado na sua própria forca. Os planos dele eram enforcar o tio de Esther, mas ele foi vítima da sua própria forca. E o povo de Esther também se safou, né? Porque Esther acreditou no jejum e na oração. Então ela pensou no seu povo. Ela teve empatia, ela sabia o sofrimento que o povo dela ia passar. E outra pessoa era Paulo. Paulo no Novo Testamento era um homem que perseguia os cristãos. E Paulo, antes de ter um encontro verdadeiro com Jesus, Paulo perseguia muitos cristãos. E ele pediu uma ordem ao rei, na época lá, o sumo sacerdote, para matar as pessoas lá na sinagoga em Damasco. Esses eram os planos de Paulo, matar todo aquele povo ali de Damasco. Ele já estava com a ordem para matar aquele povo, né? E no meio do caminho, ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. O cavalo dele vê uma luz bem resplandecente, né? Muito claro. O cavalo cai. Paulo fica cego. E Paulo, na realidade, realmente o nome dele era Saulo. E quando ele tem esse encontro verdadeiro com Jesus, ele cai, fica cego e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz responde a Paulo: sou eu, Jesus, aquele a quem você persegue. E a partir deste momento os planos de Paulo mudou. Ele deixou de perseguir esse povo. Ele era perseguidor dos cristãos. Ele agora era perseguido porque a partir daquele momento ele começou a falar de Jesus para as pessoas.
As pessoas sofriam nas mãos de Paulo. E agora Paulo estava sofrendo porque agora falava de Jesus para as pessoas. Então, quando nós colocamos Deus na nossa vida, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, as coisas mudam completamente. Os planos de Paulo era perseguir os cristãos, mas quando ele conheceu Jesus, os planos de Paulo agora era salvar a humanidade, falar de Jesus para as pessoas. Os planos de Amã era matar o povo de Esther, mas a fé de Esther, a oração, o jejum, quando ela coloca Deus na situação, muda completamente. Amã não somente foi morto na sua própria forca, mas o povo de Esther se salvou. Então, quando nós colocamos Deus em nossos planos, as coisas mudam completamente. Que nós possamos crer mais nesse Deus maravilhoso, que nós possamos ter esse encontro verdadeiro com Jesus Cristo, que Ele possa estar dentro do nosso coração e que os nossos planos, os nossos sonhos possam ser igual os de Deus. Sabemos que os planos e os sonhos de Deus são bem melhores do que os nossos. Que nós possamos ter esse desejo de sempre colocar Deus em nossa vida e em nossos planos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos falar de pessoas que tiveram prosperidade nas mãos de Deus. Vamos ver como é que nós temos prosperidade nas mãos de Deus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui falando sobre este assunto, quando nós somos prósperos nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém e amém.